Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudeglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre sistemas de equações do segundo grau. Então vamos lá. Nesse sistema de equações, em primeiro lugar, nós vamos observar essa primeira equação, x igual a 2y é uma equação do primeiro grau. E essa segunda equação, x mais y ao quadrado igual a 35, ela é do segundo grau, porque o expoente da incógnita y aqui é 2 e aqui é 1. Aqui o expoente da incógnita x é 1 e o expoente da incógnita x aqui também é 1. Mas existe a incógnita y com o expoente 2, então essa equação ela é do segundo grau. Perceba também que o x está igualado a 2y, ou seja, o x é igual a 2y. No lugar desse x na segunda equação, colocaremos o 2y. Então, vamos agora repetir essa segunda equação, x mais y ao quadrado igual a 35. E no lugar do x, colocaremos o 2y. Fica assim, 2y mais y ao quadrado. Pega esse 35, passa para o primeiro membro, com o sinal oposto. Estava positivo, passou para o primeiro membro negativo. Agora, o que faremos? Iremos organizar essa equação. Primeiro, o y ao quadrado. Aqui não aparece o sinal é positivo, mais 2y, menos o 35 igual a 0. O que nós faremos agora? Destacaremos o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, quem é o A? O A é quem está acompanhando o y ao quadrado. Não aparece numeral, nesse caso aqui é o 1. Quem é o B? O B é quem está acompanhando o y, que não está ao quadrado. Nesse caso, o B é 2. E quem é o C? O C é o que está acompanhando, o C é o que não possui incógnita. Então, nesse caso aqui, o meu C é o menos 35. Por quê? Porque ele não possui incógnita. Ele não possui incógnita elevada ao quadrado, não está acompanhando o y ao quadrado e também não está acompanhando o y sem ser ao quadrado. Ele é o termo independente. Então, menos 35. Agora, o que nós faremos? Vamos resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos primeiro determinar o delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é o b? O b é 2. Fica assim, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 35. Aí fica delta é igual. Então, 2 ao quadrado dá 4. Aqui, como é uma multiplicação, temos que fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes o 35 dá 140. 4 mais 140, isso dá 144. Então, já achamos aqui o valor do delta. O delta é igual a 144. Agora, nós iremos substituir na fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Nós iremos substituir o valor de a, que é 1. Nós iremos substituir o valor de b, que é 2. E nós iremos substituir o valor de c, que é menos 35. Então, iremos substituir nessa fórmula de Bhaskara. Então, perceba que a minha incógnita aqui é y. Então, no lugar desse y, no lugar do x, eu coloco y. Y é igual. O menos da fórmula. Quem é o b? O meu b é 2. Tem o menos da fórmula, então fica menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta que eu encontrei? 144.
sobre 2 vezes o valor de A. Quem é o A? O meu A é 1. Y é igual o menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 144. O numeral que multiplicado por ele mesmo dá 144. É o 12. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Agora vamos calcular o y'. O y'. Eu vou pegar o menos 2 mais 12. Menos 2 mais 12 e dividir por 2. Os sinais são diferentes. Subtrai seus numerais. 12 menos 2 dá 10. E preserva o sinal do maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto aqui é o 12. Então fica mais 10 sobre 2, que é igual a mais 5. E agora vou calcular o y 2 linhas. Eu peguei menos 2 mais 12. Agora eu pego menos 2 menos 12 e divido por 2. Sinais iguais, soma os numerais. 2 mais 12 dá 14. E preserva-se o mesmo sinal, menos 14 sobre 2. Negativo com positivo dá negativo. 14 dividido por 2 dá 7. Então, eu tenho aqui 2 valores para y e preciso achar 2 valores para x, porque a minha incógnita é x. Então, meu conjunto de solução aqui, ó. Vamos lá. Eu encontrei 2 valores para y. Aí eu venho aqui, ó. Para y igual a 5. Aí eu vou encontrar um valor para x. Fica assim. X igual a 2y. X igual a 2 vezes 5, x igual a 10. Agora, para y igual a menos 7. Então, eu vou substituir novamente. X igual a 2y. X igual a 2 vezes o menos 7. Como está negativo, tem que colocar dentro do parênteses. 2 vezes o menos 7 dá menos 14. Ou seja, o sistema de equações do segundo grau ele tem que ter pelo menos duas soluções, no mínimo. Mas ele pode ter 4 soluções, como essa aqui. Então, por exemplo, quando o meu x é 10, o meu y é 5. Então, meu conjunto de solução aqui, ó. Quando o meu x, vou abrir um parênteses, quando o meu x é 10, o meu y é 5. E quando o meu x é menos 14, o meu y é menos 7. Tira aqui. Então, meu conjunto de solução aqui, perceba que eu tenho aqui, ó, 4 soluções. Poderíamos dizer assim. Então, 2 valores para x, 2 valores para y. Então, vou deixar aqui o espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Vamos para o exemplo de número 2. Ó, então, perceba, nesse sistema de equações, esse exemplo 2 agora, nós temos o x somando com y igual a 9. E nós temos o x vezes o y igual a 14. Então, o que nós faremos? Ó, x mais y igual a 9, x vezes y igual a 14. Nós pegaremos essa equação da soma, x mais y igual a 9, e nós iremos isolar uma das duas equações. Eu irei isolar o x. Então, x igual a 9, se abre um parênteses, 9. Aqui está somando, passa para lá, subtraindo. Esse meu x aqui é 9 menos y. Agora, o que eu faço? Eu pego a segunda equação. X vezes y. Aqui as duas incógnitas estão coladas e está havendo uma multiplicação. Igual a 14. X vezes y igual a 14. Quem foi que eu isolei? Eu isolei o x. Quem é esse x? 9 menos y. No lugar desse x aqui, eu coloco 9 menos y.
fechou parênteses, vezes o y que está fora, igual a 14. Agora, o que eu faço? Aplico a distributiva. Esse y que está fora vai multiplicar todos que estão dentro do parênteses. Vai ficar assim. Y vezes 9 dá 9y. Menos y vezes y dá y ao quadrado. E esse 14 que está no segundo membro passa para o primeiro membro com a operação inversa. Igual a zero. O que eu farei agora? Irei organizar essa equação, colocando da maior potência até ao numeral que não possui incógnita. Então, menos y ao quadrado, mais 9y, não aparece o sinal positivo, menos 14 igual a zero. Como o meu y ao quadrado, a incógnita ao quadrado ficou negativa, então é bom eu multiplicar por menos 1 para alterar o sinal. Menos com menos dá mais, fica y ao quadrado, mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais, igual a zero. Então, essa é a minha equação. Vou destacar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, quem é o A? O A é o que está acompanhando esse y ao quadrado. Não aparece aqui, então meu A é 1. Não apareceu o numeral colado à incógnita, é 1. Quem é meu B? Meu B é o que está acompanhando o y que não está ao quadrado, nesse caso, menos 9. E quem é o C? O C é o meu termo independente, que é o 14. O exemplo 1, eu resolvi por Bhaskara. Agora, o exemplo 2, eu farei por soma e produto. Então, vou procurar dois numerais que somados dá o oposto do B. Está menos 9, o oposto de menos 9 é mais 9. E o produto é igual ao valor do C, nesse caso aqui o 14. Então, eu tenho que procurar agora dois numerais que, quando somados, dá 9, quando multiplicados, dá 14. Então, vamos pegar. Primeiro, vamos começar pela multiplicação. Então, fica assim, 1 vezes o 14. Eu sempre começo pelo menor. 1 vezes o 14, vai dar 14. Tem outra possibilidade? Tem 2 vezes o 7, dá 14. Tem outra possibilidade? Não, só temos essas duas aqui. Agora, perceba que todos os dois são positivos, então está ótimo, eu não preciso fazer regra de sinal aqui. Agora eu vou pegar esses mesmos numerais que eu multipliquei e vou somá-los. 1 mais 14 deu 15. Deu 9? Não, então não é esse. 2 mais 7, 9. Deu 9? Sim, deu 9. Então os numerais que eu estou querendo é o número 2 e o número 7. Os dois numerais que somados dá 9 e multiplicados dá 14. Encontrei esses dois valores. Como a minha incógnita aqui é y, vou colocar aqui y' é igual a 2 e y duas linhas é igual a 7. Eu encontrei dois valores para y, eu preciso voltar para cá, e substituir para encontrar dois valores para x. Então, eu coloco assim, para y igual a 2. Repito lá, x igual a 9 menos y. X igual a 9 menos 2, x igual a 7. Então, quando o meu y for 2, o meu x é 7. Agora, para y igual a 7, aí vai dar o contrário. Então, x igual a 9 menos y. X é igual a 9 menos 7. X será 2. Então, o meu conjunto solução, quando o meu x for 7, meu y é 2. Então, meu x 7, meu y 2. E quando o meu x for 2, o meu y será 7.
Então, são as duas opções que eu tenho para esses resultados. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Vamos para o exemplo de número 3. Então, vamos lá. Exemplo de número 3, nós temos x igual a 5 menos 2y. Perceba que essa primeira equação, o x já está isolado. O x é 5 menos 2y. E a segunda equação, y ao quadrado menos 7 igual a menos 3x. Ou seja, no lugar desse x, nessa segunda equação, iremos substituir por 5 menos 2y. Então, repete-se a segunda equação. E no lugar do x, iremos colocar 5 menos 2y. Então, menos 3 vezes 5 menos 2y. Aqui nós temos que aplicar a distributiva. Então, fica assim. Y ao quadrado menos 7 igual. Menos com mais dá menos. 3 vezes 5 dá 15. Menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Então, 6y. O que eu farei agora? Irei organizar essa equação. Y ao quadrado. Aqui está positivo, passa para cá negativo. O menos 7 já está no segundo membro negativo, permanece. Agora o menos 15 que está no segundo passa para o primeiro, mais 15, iguala-se a zero. Y ao quadrado menos 6y. Sinais diferentes. Subtrai-se os numerais e preserva-se o maior valor absoluto, o sinal do maior valor absoluto. Nesse caso é o positivo. 15 menos 7 dá 8, igual a zero. Aí ficou uma equação do segundo grau e nós iremos resolver essa equação aqui por Bhaskara. Então, valor de A, valor de B e o valor de C. Então, quem é o A? O A é o que acompanha o y ao quadrado. Não aparece aqui, nesse caso é 1. O B é o que acompanha o y, que não está ao quadrado. Nesse caso, menos 6. E o C é o termo independente que não possui y. Nesse caso é 8. O que nós faremos? Calcularemos o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos destacar aqui o delta. Então, b ao quadrado, que é o b? Menos 6. Abre-se parênteses, fica menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1. Vezes o c, que é 8. Base negativa elevado a expoente par dá positivo. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 dá 32. 36 menos 32, isso aqui dá 4. Então, meu delta é igual a 4. O que eu faço agora? Eu vou substituir na fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, como a minha incógnita é y, no lugar do x eu coloco y. Y igual a menos o b. Quem é o b? O b é menos 6. Perceba, tem o menos da fórmula e o menos do b. Abre-se um parênteses, fica o menos fora e o menos dentro do parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é o delta que eu encontrei? O delta é 4. Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? O meu a aqui é 1. Y é igual. Menos com menos dá mais, fica mais 6. Mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Y, linha. Eu vou pegar o 6 mais o 2. 6 mais 2 e dividir por 2. 6 mais 2 dá 8. Dividido para 2 dá 4. Y, duas linhas. Eu peguei o 6 somando com 2. Eu pego o 6 subtraindo 2.
e divido por 2. 6 menos 2 dá 4, dividido para 2 dá 2. Então, agora, o meu conjunto de solução, para y igual a 4. Eu volto lá para onde substituir. Então, fica x igual a 5 menos 2y. Então, fica assim, ó. 5 menos 2 vezes o 4. 2 vezes 4, 8. Então, 5 menos 8, isso dá menos 3. Então, meu x é igual a menos 3. Agora, para y igual a 2. Então, x igual a 5 menos 2y. X. Então, fica assim, 5 menos 2 vezes o 2. 5, 2 vezes 2 dá 4, 5 menos 4 dá 1. Então, quando o meu x é menos 3, o meu y é 4. Quando o meu x é 1, meu y é 2. Então, meu conjunto de solução, ele é um conjunto composto. Então, deixa eu agitar isso aqui. Então, quando o meu x for menos 3, o meu y é 4. E quando o meu x for 1, o meu y é 2. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido. Espero que esta aula tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.